instalando, que é bem simplesinho para quem tem Windows, tanto para quem tem Windows quanto quem usa Linux. É bem tranquilo. O Windows é mais fácil, que é só baixar o instalador e executar, né? E aí, antes de começar, vocês conseguiram dar uma olhada na tarefa de ontem, na atividade de fixação? Manda uma mensagem no chat aí, quem quiser, ou então reage com um emojizinho para mim saber. Gustavo Campelo mandou um emoji chorando, que foi a atividade estava muito difícil. Não, tranquilo. Não tem problema não. O restante do pessoal. Não deu tempo. Quem não deu tempo, pode ir. A gente vai acompanhando, tem até a semana que vem para ir fazendo, né? Fim de semana, Beleza. a semana. Só para saber se o pessoal tinha tido alguma dificuldade específica, ou então se estava muito complicado lá a atividade. Hoje eu vou estar olhando um pouquinho aqui para a direita, porque eu tenho um outro monitor aqui para me auxiliar na aula, né? Quando é questão de código, eu sempre costumo fazer com uma colinha, já para poder dar tudo certo, né? A pessoa evitar problema. Pronto, aí eu vou compartilhar aqui, começar a compartilhar a tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Para você está aparecendo a tela aí? Para mim aqui ainda não carregou não. Opa, agora carregou. Acho que tá aí, tá funcionando, né, para vocês? Pronto, perfeito. Gente, eu vou passar um básico de instalação do Node. Assim, né? Só passar por alto, eu não vou instalar porque eu já tenho instalado. Mas para a gente ter uma noção de o que é, né? A gente já viu um pouco ontem. Olha o Zelda. É isso aí mesmo. Zelda e a Zelda e o Link correndo. A gente vai passar mais por um pouquinho mais rápido sobre aquela questão de introdução. Acho que ontem deu para esclarecer bem para todo mundo que é o Node.js, né? Que é esse runtime que arranca o JavaScript do web e faz ele funcionar a nível de máquina. Então, para quem ainda não tem instalado, e até mesmo para poder demonstrar para vocês, caso vocês queiram instalar nas máquinas de vocês em casa, muito simples, é só pesquisar Node.js. Hoje não apareceu aquele comentário do Reddit dizendo que Node.js era uma bosta. Mas vocês vêm aqui, tem a página do Node.js, e aí é que ele explica um pouco sobre a diferença, né, com as inovações que ele trouxe para o ambiente de desenvolvimento de JavaScript, né? Fala sobre que ele é um runtime, é open source, né, cross-plataforma, e ele é muito poderoso, né, realmente. E aí o que acontece para vocês, caso queiram instalar nesse get Node.js, ou então aqui em cima no download, ou então quando vocês pesquisam, sempre uma das primeiras já aqui, ó, já tem a opção de download, né? O site é localizado por Português Brasil aqui, vocês podem ver. E aí o que acontece? O recomendado é sempre vocês instalarem essa versão LTS, né? Essa LTS ela não é a versão mais atualizada, mas é a versão sempre que chama de Long Term Support, que é uma versão que eles garantem que vai funcionar durante muito tempo. E é a versão mais estável sempre do Node, né? Não tem muito por que utilizar as versões mais atuais, né? Porque geralmente em produção e mercado, quando você vai fazer o deploy, não é recomendado você usar uma versão que não seja LTS, né? Que não tem esse suporte. E aí, aqui para Windows, você pode simplesmente clicar aqui, ele baixa o instalador, e para outras plataformas, para o Mac também vai ter um instalador, para quem usa macOS, e o código-fonte, caso você queira pegar
no caso, buildar por conta própria o runtime, né? Buildar ou então executar, não sei muito bem, nunca baixei o código-fonte direto, né? E para Linux ele tem uma seção, aqui ó, instale Node.js usando o gerenciador de pacotes, aí você pode chamar aqui o Ubuntu, cadê? Aqui ó, Debian distribuições Linux baseadas em Ubuntu. Ele deveria ter me levado onde está aqui embaixo, que ele tem as distribuições oficiais binárias lá pelo gerenciadores de pacotes, né? Que tem apt no Ubuntu, pronto, tem o NVM também, que eu ia comentar por último, né? Tem o apt, tem Flatpak, tem Snap, rapaz, tem um bocado, né? E aí tem também a opção do NVM, que é a que eu uso. Acho que eu estou compartilhando a tela toda, né? O NVM, ele é um Node Version Manager. Ele é basicamente, como o Node ele atualiza sempre, né? Para você não ter que estar indo no site e estar sempre tendo que baixar ou instalar via gerenciador de pacote, o NVM ele faz essa gerência, né? Node Version Manager. E aí, por exemplo, se eu estou aqui no Node, menos version, estou na versão 22.19. Se eu quisesse instalar uma versão mais avançada, eu só clicaria NVM, install, e aí eu digo a versão que eu quero. E aí ele iria instalar. Inclusive, eu acho que eu tenho algumas ações instaladas aqui. Ó. Tenho essa 22 e tenho a 18, que a 18 era no projeto do ViewWeb que a gente utilizava, né? Quando a gente começou o projeto, ele estava no 18. E é muito legal isso porque de projetos para projetos você pode ter versões diferentes, né? Porque muda algumas coisas no Node de versão para versão. Então, se você começa, por exemplo, um projeto no 18 e não vai fazendo o upgrade do projeto, você consegue, pelo NVM, fazer essa gerência dinâmica. E aí, você entrou no projeto, ele já vai reconhecer que aquele projeto ele é de outra versão, e aí ele se adapta para ela, né? Para não ficar numa versão que o seu projeto não tem suporte. E aí, beleza. Aí, vocês tendo já instalado o Node, eu peço aí que todo mundo, por favor, abra o terminal e tente rodar esses dois comandos aqui, ó, Node menos version e o npm -v. E aí vocês me dão um legalzinho, vai mandando um emoji aí, ou então se quiser comentar no chat, se apareceu, não precisa ser numerações iguais às minhas aqui, questão de versão é relativo para cada um, mas tem que aparecer pelo menos algum número, né? Para dizer que está tudo certo aí. Bavi tá ok, Cairon, que eu acho que tem a foto do Josuke, né? Caio Cavalcante, Júlio. Acho que tá tudo certo, né? Lucas Melo, Mário, Rafa Nogueira, Marcos Antônio, Lúcio Cal. Acho que tá todo mundo ok, né? Se alguém tiver algum problema, pode ficar à vontade para mandar no chat, ou então levantar a mão. Acha melhor Mac, Linux ou Windows para codar, macho? Depende muito. Eu uso Linux hoje em dia. Eu gosto muito de Linux, porque ele é muito leve. E porque ele é muito customizável e aberto e tal. Ó. Meu Ubuntu aqui ele é todo cheio de frufru, que eu gosto de personalizar. Mas tem a questão também de que a maior parte da comunidade que desenvolve está em sistemas Unix, né? Não necessariamente Linux. Mas Mac é muito poderoso também, cara. Mac eu já recomendo mais para quem trabalha com ambiente iOS, tá ligado? Se o cara tiver condição de comprar um Mac para poder codar, tipo, é bom, é muito bom. O cara acha que, dependendo do Mac que você compra, você não troca de computador, tá ligado? Só troca para outro Mac. Porque o ecossistema Mac, ele é muito seguro, tá ligado? No nível de que tudo que você quiser fazer, você vai conseguir fazer no Mac. Mas eu recomendaria somente para alguém que planeja trabalhar em ecossistema Apple, tá ligado? Desenvolver para iOS. Eles são bem fechados quanto a isso. No mais vai de escolha, né? Era Mac, tem um estilo minimalista igual. Não, aqui eu estou usando Ubuntu 24.04, é que eu
Eu botei os frufruzinhos nela. Eita, descompartilhar a tela. Mas eu também eu estou usando muito Mac ultimamente por causa do desenvolvimento de iOS. O ambiente deles é muito bom, principalmente para isso, né? Deixa eu ver o que a gente vai fazer agora. Pronto. Todo mundo já tendo o NPM e o Node funcionando, a gente já está, né, em ponto de partida. Todo mundo aqui já está pronto para começar a corrida, né, começar a codar em JavaScript, né? Eu peço para vocês que vocês criem uma pasta, né, em qualquer lugar do ambiente de vocês, para a gente poder desenvolver, né? Vocês vão criar uma pasta, eu peço que vocês abram um VS Code dentro dessa pasta, né? Se vocês quiserem acompanhando o nosso desenvolvimento aqui. Eu só abrir aqui. Aqui web. Node. TypeScript. Colocar aqui course. Consegui, esse nome já tem, né? Intro. Chamar assim e abrir o VS Code aqui. Eu tinha esquecido, mas vou passar também para vocês. Acho que é interessante, né? Vocês me dizem aí uma lista de extensões que eu recomendo para desenvolver. Eu acho que todo mundo aqui usa VS Code, né? O padrão. Passar uma lista de extensões que eu acho interessante para desenvolvimento, né? Aí fica as recomendações. Agora ficou baixo demais. Pronto. Acho que já deu tempo aí de todo mundo abrir, né? Mas assim, acho que nesse primeiro momento vocês não precisam necessariamente codar, né? Eu vou explicar alguns conceitos e aí, se vocês quiserem replicar, vocês se sintam à vontade, né? Então, vai ser mais para frente que necessariamente a gente vai codar para poder todo mundo aplicar, né? Falando logo antes sobre as extensões, não sei por que eu não consigo ver as extensões aqui. Aqui ele mostrava, né? Instala, pronto. Para Node.js, gente, eu gosto de utilizar esse biome aqui. Acho que alguém sabe o que é formatador de texto? Alguém sabe? Uso o Prettier, pronto, ele é tipo um Prettier, basicamente. Só que no ambiente do Node ele tem duas grandes extensões, né, para desenvolvimento de código, para auxiliar o desenvolvimento de código. Que é o Prettier, que ele é um formatador de texto, de código, no caso. Que ele, tipo, você escreve o código feio e ele vai deixar bonito o código, né? Vai deixar organizadinho, vai formatar o seu código. E existe o ESLint, que ele aplica uma série de regras no seu código. Então, tipo assim, hoje em dia no JavaScript, ele é opcional o ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula no final dos comandos, né? Ele é opcional, não é obrigatório que você faça isso. Mas, por exemplo, eu gosto de utilizar o ponto e vírgula porque para mim deixa mais organizado, porque eu já programava JavaScript antes dessa regra nova ser aplicada, né? De poder ser dinâmica, essa programação com ponto e vírgula. Então, eu gosto de utilizar ponto e vírgula. Aí o Prettier, só um exemplo muito simples, tá? Ele iria reforçar essa regra. Então, em algum ponto que eu esquecesse o ponto e vírgula, por mais que o erro não fosse dar, no caso, por mais que o código não fosse dar erro, ele iria apitar ali, ó, você está esquecendo um ponto e vírgula aqui. E você definiu que queria usar ponto e vírgula em todas as linhas. Então, o ESLint ele é muito interessante para isso, né? Ele auxilia nessa concisão de código, sabe? Nessa segurança de que você está seguindo os padrões que você quer seguir, de estilo de código. Aqui, por que eu uso o biome, né? Eu falei desses dois e eu não falei do biome. O biome, basicamente, ele é os dois em um só, tá ligado? Ele tem tanto o formatador de texto, quanto o formatador de código, quanto esse ESLint, né? Que ele
vai reforçar os meus padronismos de código, né? Ele até diz aqui, ó, Format Unsafe, Code Refactoring, ele tem, que é refatoração de código, né? E ele dá sugestões de melhorias de código durante o seu desenvolvimento, né? Falei do Asint, ele está aqui embaixo, ó. Ele deveria estar desativado, porque eu não estou utilizando ele, mas eu tenho ele instalado, né? Aqui eu estou com... Tem várias extensões, tipo, eu vou ignorar essas aqui de tema, né? Better de Icons, o fim dele, mas, por exemplo, para Node.js ainda, a gente tem esse... Cadê? O NPM IntelliSense, achei, que ele é muito interessante para a gente, quando for importar os módulos, né? Fica a dica. Ele consegue ler lá o seu package.json e aí ele sugere os módulos, né? Eu não sei se hoje em dia ele tem a mesma diferença de antigamente. Antigamente o VS Code era muito ruim para essa questão de reconhecimento dinâmico de módulos. Eu vou desativar aqui para a gente ir vendo durante a programação se faz muita diferença. Né? Esse Path IntelliSense também é interessante para ajudar com caminhos de arquivos. Né? Esse... Meu Deus, cadê? Better Comments, não, tem um outro que é o Comment Anchor. Esse daqui, ó, Comment Anchor eu acho interessante também. Ele não tem nada a ver com Node.js, mas ele cria essas âncoras no seu código, que aí eu vou mostrar um pouco mais para frente. Talvez eu esqueça, então se eu acabar esquecendo e alguém quiser me lembrar, comenta aí, e a âncora, o comentário âncora. Aí eu lembro, né? No mais, gente, são poucas extensões especificamente para o Node.js. Tipo, tem alguns aqui, tipo Vue, Vite, elas são do Node.js, mas a gente não vai utilizar. Então, uma extensão interessante. Essa Total TypeScript, se vocês quiserem instalar, já instalar agora no VS Code de vocês, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela é uma extensão feita para você ajudar no seu aprendizado de TypeScript. Quando você estiver codando em TypeScript, às vezes você pega um código da internet e tal, sempre todo mundo faz isso, né? O programador faz isso. Aí você colocou o código, ele vai reconhecer as estruturas do TypeScript naquele código, e ele vai falar assim, olha, tem uma estrutura aqui que tu ainda não tinha usado até agora. Tipo, essa estrutura aqui do omit. Não vou explicar muito bem agora, porque a gente vai ver mais para frente. Mas essa estrutura do omit, aí ele dá uma descrição dessa estrutura, fala, essa estrutura faz isso, 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 é uma tipagem que auxilia nisso. E aí você lê ali no código mesmo, e aí você vê, beleza, aprendi, eu vou fixar isso na cabeça. Aí você marca como aprendido, tipo, é uma estrutura que você viu nova, e ele vai lhe explicar para cada estrutura que vier. Isso é muito interessante porque, tipo, você está codando ali, aí você vê uma linhazinha azul, quando você passa o mouse para ler, você descobre uma coisa nova sobre o TypeScript. É uma extensão da comunidade muito boa essa daqui. Eu ia passando despercebido. Mas, enfim, eu estava falando sobre por que eu não tenho tantas extensões específicas para JavaScript, porque o VS Code já tem como é que eu posso dizer, um suporte muito bom, né, para o JavaScript e para o TypeScript por padrão, né. O VS Code era da Microsoft, eu acho que eu não falei do backstory, mas o TypeScript também é da Microsoft. Então, os caras casaram uma coisa com a outra. Pronto. Para começar a desenvolver, o que a gente vai fazer, né? Aqui eu já consigo desenvolver normal JavaScript do jeito que eu estou aqui, né? Eu vou começar primeiro pelo JavaScript, porque eu quero fazer com vocês uma migração, né, para poder mostrar principalmente as diferenças de um para o outro. Eu vou criar aqui um arquivo na raiz do projeto. Eu gosto, no caso, eu vou criar uma página chamada src, para deixar os arquivos de programação lá dentro. Fica armazenado, fica mais organizado, né? Aí eu vou criar aqui dentro um arquivo chamado index.js, né? Só para a gente ver umas introduções ao JavaScript, né? Eu acho que todo mundo aqui já tem um conhecimento básico, né, de JS, nem a gente tinha conversado ontem. Então, vou fazer um código meio básico aqui, né? Questão de atribuição.
Variáveis, variável A igual a 1, vou dar ponto e vírgula. Constantes, ele tem aqui, constante B igual a 2. Ele tem let também, que é uma espécie de variável a nível de escopo. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão. João, Oi, Renato. o pessoal está pedindo para aumentar um pouquinho a fonte. Ah, sim, vai aumentar. Não tinha visto, não. Pronto. A melhor? Sim. Deu certo? Pronto. Qualquer coisa, vocês vão mandando aí. Obrigado por avisar, Renato. Não tinha visto, não. Variável, constante, let, tem um outro. Tem um outro tipo não, né? Mas tem um outro tipo de. Tipo, né? De criação de variável no JavaScript, que ele é mais recente. Eu não lembro o nome dele, mas eu acho que é use only, alguma coisa assim. Que ele é uma variável que ela tem um ciclo de vida curtíssimo. Tipo, você cria ela e a partir do momento que você usa ela, ela já para de existir. Tipo, a nível de código não vai fazer muita diferença para a gente, vai ser só mais uma variável, mas ela tem uma função muito específica para o gerenciamento de memória do computador. Porque a partir do momento que você usa ela, você já está especificando, olha, essa variável tem um ciclo de vida curto, você pode livrar a memória a partir do último uso dela, por exemplo. Mas eu não se difundiu tanto a utilização dela, né? Então não vou mostrar para vocês. Questão de declaração de funções. Function, aí dá um nome aqui da função soma. Aí ela pode receber dois parâmetros, por exemplo, x e y. E aí ela retorna a soma desses dois, né? X mais y. Essa é uma forma de fazer funções no JavaScript, mas também tem outra forma de fazer, né? A gente poderia fazer, por exemplo, const, chamar agora de sum, tanto var, certo? Normalmente usa um const let, é isso mesmo. Porque o var ele é mais a nível global, então é muito difícil que a gente tenha uma aplicação que seja a nível global mesmo, assim, de tipo, ter uma variável que vai ser acessível para tudo. Geralmente isso aí seriam, sei lá, variáveis de ambiente. É muito mais comum a gente utilizar o let e o const, justamente por causa disso. O const porque geralmente as variáveis não mudam, né? A gente trabalha muito com objeto, então o que muda são o... Meu Deus, eu esqueci o nome. O que vão ser as propriedades do objeto e não a variável em si, né? A constante em si. Então por isso a gente usa muito const. E o let porque justamente aquela questão, ela é uma variável a nível de escopo e aí ajuda naquele gerenciamento de memória, né? Inclusive, o próprio esse Biome, então o ESLint, eles avisam, né? Quando você usa var, eles dizem, olha, variável ele tem uma tratativa de memória diferente. Você tem certeza que quer usar a variável? O recomendado seria utilizar let nesse caso, tá ligado? Ele mesmo dá essas recomendações pra gente. Tá dando um erro aqui. Assim, ele tá dando um erro porque eu coloquei para formatar o documento, só que aqui ele não tem. Eu não configurei o biome, né? Não preciso de formatador por enquanto, tá tudo certo. E aí, essa é uma forma de criar função, né? Eu esqueci até de mostrar mais aqui comentários, barra barra, né? Funções. Ou então, barra asterisco, asterisco barra, que é aquele comentário em bloco, né? Esse barra barra é para linha e esse aqui é em bloco, né? E aí tem essa forma de criar função e tem essa forma aqui também, ó. Soma. Agora, subtração, eu não sei como é em inglês, ó. Vou colocar. Deixa eu pensar aqui no Google. Subtração em inglês. Se alguém souber também, pode mandar no chat. É subtraction mesmo. Então, vou colocar aqui chamar de sub. É uma constante, é como se eu estivesse criando uma variável, entre aspas. Vai ser igual aí o que a gente chama de arrow function. Recebe x também e y. E aí eu faço um arcozinho, né, uma setinha. E aí aqui eu trabalho a função, tipo, retorna x menos y, por exemplo.
Seria essa sequência. Então aqui a gente tem duas funções declaradas de duas formas diferentes. Então deixa eu ver qual é a diferença desse modo aqui para esse modo aqui. Por enquanto, nenhuma. As duas vão fazer cumprir o mesmo papel. Mas dando uma explicação mais detalhada, essa função aqui, ela não atribui um objeto desse, né? Falando assim sobre questão de referencial de objeto de classe, ela é absoluta. Então, se eu crio ela dentro de uma classe, ela não referencia as propriedades daquela classe. Ela é meio que absoluta a classe. Só se você fizer uma referência direta dentro dela. Né? E aí, essa função sub, ela já atribui o ambiente em que ela está como sendo o padrão dela, essa função arrow function. Isso é uma coisa meio avançada do JavaScript. Vocês não vão enfrentar problemas no desenvolvimento não sabendo ou sabendo disso, ainda mais hoje em dia que a gente tem um acesso tão facilitado a modelos de linguagem, e aí geralmente os modelos de linguagem conseguem explicar bem essa questão para a gente. Funções, né? Questão de classe. Eu não vou mentir para vocês, eu não sei se hoje em dia o JavaScript tem um suporte nativo à classe, né? Sim. Classe usuário, dá uma propriedade aqui, private, name, e aí beleza. Isso aqui tá errado. Ok, isso aqui tá dizendo que eu só posso usar private em JavaScript, né? Ou em TypeScript. Deixa eu ver aí como é que funciona isso. Só name? Eu declaro? Meu Deus do céu, que bagunça. Eu tô dizendo para vocês que JavaScript é bagunça por causa disso. E aqui a gente poderia instanciar, por exemplo, const user1 vai ser igual a new user. Acho que eu tenho que fazer um construtor, né, para poder ele receber. Construtor recebe name, e aí diz ponto name vai ser igual a name. Aí aqui ele já mostra que eu preciso de um nome, né? Nome do tipo N, porque JavaScript não tem tipagem. Ele até tem tipagem, eu vou mostrar para vocês quando eu for comparar diretamente com um TypeScript, mas é uma tipagem dinâmica, né, que nem eu falei, então fica tudo muito solto. Vou passar aqui um nome. Pronto. E aí aqui a gente teria um objeto, eu posso acessar as propriedades dele, né? user1.name. Aí eu tenho aqui, ele não consegue, o JavaScript por fazer não consegue entender que isso aqui é uma string e inferir o tipo aqui, ele continua tratando como N. Mas, enfim, dá log no JavaScript é console.log, né? Aí a gente pode passar qualquer coisa aqui, tipo, se eu passar user1, ele mostraria. E eu acho que no mais é isso. Mostrar para vocês a questão também de funções assíncronas. Vou só pegar aqui uma API, JSON placeholder. Perfeito, acho que isso aqui é nativo. Ontem a gente, eu não sei se vocês vão lembrar, mas ontem a gente vendo o exercício, dava para perceber, não só no exercício, mas nos exemplos que eu tinha trazido, dava para perceber umas variáveiszinhas, umas funções sendo chamadas que elas vinham com umas keywords, eu esqueci o nome em português, umas palavras antes, palavras-chave que eram await e assim. Vocês lembram disso, de aparecer essas nomenclaturas nos códigos de ontem? Vocês sabem o que é esse negócio de await e assim? O Lucas Galindo sabe. Só
Mário disse que não, Caio disse que mais ou menos, o pessoal não sabe, né? Beleza, tudo bem. O Kevin sabe. Funções assíncronas, isso aí mesmo. Aqui, assim que supõe que seja algo assíncrono, é isso mesmo. É perfeitamente isso. Dando um exemplo para vocês, tipo assim, eu acabei de pegar aqui no site no JSON Placeholder, não sei se vocês conhecem, é uma API que ela tem, é disponível na internet, que ela, tipo, você faz uma requisição e ela volta vários dados para você. Dados falsos, entre aspas, né? E aí o que acontece? Eu vou criar aqui uma nova função, vou criar aqui em cima, deixar tudo organizado, classes aqui, atribuições, criar aqui nessa parte de classes, não, de funções, uma function, async, né? É justamente isso que eu vou abordar, function. Eu vou dar um nome aqui de, não posso dar fetch, mas get users, por exemplo. Essa função não vai receber nada, né? Como eu declarei essa função como assíncrona, eu já estou avisando para o JavaScript que a resposta dela vai ser uma promise. Né? A gente viu isso também de promise ontem. O que é uma promise? Ela é nada mais que como se fosse literalmente uma promessa, né? Ela promete que vai devolver alguma coisa. Mas por que ela promete e ela não devolve alguma coisa? Porque ela vai devolver e ela não sabe mensurar o tempo. Em quanto tempo ela vai devolver. Então, por isso que é uma promessa. Né? Olha, uma hora eu entrego, viu? Eu só não me boto pressão que eu vou entregar. Então, quando você declara assim, que ele automaticamente já infere aqui o tipo de promise, né? Você aqui promise void. E aí, aqui eu vou colar um código que a gente tem lá do site do JSON Placeholder, né? Esse código aqui, esse fetch, ele também é do tipo assíncrono. Tanto é que ele mostra aqui que ele vai ter uma promise de uma resposta HTTP. As funções assíncronas que utilizam await e async, elas são nada mais do que funções que elas geralmente fazem ou criptografia, são os exemplos mais comuns, tá? Tem outros exemplos. Fazem criptografia, ou então elas fazem justamente essa questão de requisição a APIs, e isso são ou sistemas externos, como a API, uma API externa, a gente não tem controle sobre o processamento dessa API, de como ela vai processar os dados, em quanto tempo ela vai devolver a resposta, ou então são funções de uma escala muito grande de complexidade, né? Funções não de resolução em tempo não polinomial, né? Que seriam as de criptografia. E aí, para a criptografia, ela varia de máquina para máquina. Né? Na minha máquina eu posso colocar aqui para fazer um hash com um salt de 12 e aí ele responder em 2 segundos. Mas aí a gente não sabe, porque isso é um algoritmo que ele é por natureza muito complicado, né, de se resolver, muito custoso a se resolver. No caso, não é possível se resolver em tempo polinomial. E aí, essas funções, elas têm um tempo de resolução variável. Então, por isso a gente vai utilizar, em muitos momentos, o await, o async, para dizer, olha, aguarda um pouquinho, viu? Espera ela responder antes de continuar o fluxo. E isso vai ser importante durante a nossa programação, porque a gente vai fazer escrita em banco de dados, eu já ia esquecendo. A escrita em banco de dados, ela é um momento em que o nosso sistema, ele depende de um sistema terceiro, então a gente não tem noção de quanto tempo a gente vai conseguir escrever no banco de dados. E se o banco de dados estiver muito sendo acessado por muitos sistemas ao mesmo tempo, a gente vai ter um fluxo, né, um trânsito muito alto, então vai demorar mais. Não é constante, né? Não é como se eu escrevesse agora, demorou um segundo, e se eu fosse tentar de novo amanhã, ia demorar um segundo de novo. Eu não tenho essa garantia. Então, por isso que a gente usa muito o await. Então, tipo assim, aqui eu tenho uma função assíncrona, que ela retorna no caso que ela vai retornar uma resposta, né? Promise response. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, await, né, para esperar a resposta, o correto seria isso aqui mudar para response, porque dentro da função eu já vou estar esperando a conclusão disso aqui para retornar o objeto de resposta na, no, na função. Então, basicamente o await ou assim que é isso.
Tem outra forma de fazer, sem necessariamente declarar a função como sendo assíncrona, que era o jeito que estava antes, que é com .then, que ele basicamente ele diz, olha, quando terminar, você vai fazer tal coisa. Aí, por exemplo, eu poderia pegar aqui a resposta, response, e aqui, ó, arrow function, igual eu tinha mostrado para vocês aqui em cima, é a mesma estrutura. Abre parênteses, seta, e aí na frente vem a função. Eu quero que essa resposta, ele dê um console.log nela, response.body, o corpo da resposta. E aí eu poderia também botar aqui um catch, como se fosse como é que chama? Um try catch. Aí um catch aqui que eu poderia pegar um erro, receber um erro, é uma função também, ó, arrow function, e aí esse erro ia dar um console.error no erro. Aqui eu não tenho tipo, né, mas por exemplo, erro.message, supondo que ele seja um erro com resposta. Isso aqui também é uma forma de trabalhar com funções assíncronas, só que com os métodos then e catch da classe promise. Vou só organizar aqui que a gente está sem um formatador. Pronto. E aí aqui, para a gente executar isso aqui, ele funciona normalmente. Esqueci de mostrar para vocês os tipos de variáveis, né, também, no JavaScript. A gente tem, deixa eu colocar aqui tipos. Gente, se estiver indo muito rápido, vocês podem me avisar aí, viu? E eu vou mais devagar, então se quiserem que eu volte em alguma coisa. Algo assíncrono é algo que carrega sem interferir no código principal. Não necessariamente no código principal. Pense mais em nível de execução de código, sabe? Tipo, você não tem uma execução, eu ia dizer síncrona, né? Mas aí é meio redundante. Estou tentando explicar isso e utilizar a palavra para poder explicar. É mais tipo, você não tem uma execução. É isso aí mesmo. Se vocês precisarem que eu repita alguma coisa, que eu explique alguma coisa melhor, podem ficar à vontade, viu, gente? É isso mesmo. Carrega sem interferir no código principal, ele carrega sem, no caso, já interferindo no fluxo de execução do código, né? Então, a gente tem aqui um fluxo de execução que ele é ritmado, né? Quando chega numa função assíncrona, ele perde o ritmo, porque ele vai ter que se adaptar ao ritmo de um terceiro. Então, é como se eu dissesse para você que a gente vai sair de casa agora, só que espera aí que eu vou no banheiro. Aí você está esperando eu terminar o que eu, sei lá o que eu vou fazer no banheiro, para você continuar a sua execução, que é sair de casa. É meio que isso, tá ligado? Você está aguardando alguma coisa se completar para você retomar o seu processamento no fluxo padrão, né? No flow padrão. Falando sobre tipos, a gente vai ter... agora eu tenho que pegar uma colinha aqui para não esquecer nada. Pronto, perfeito. A gente tem os tipos que toda linguagem tem. Por exemplo, o const name, adicionar uma string. String pode ser tanto com aspas simples, quanto com aspas duplas, né? Não tem diferença. Const last name, por exemplo, que é sobrenome. O last name é tudo minúsculo. Aqui, ó. Ele pode ser tanto com aspas duplas quanto aspas simples. Então, qual a diferença? Depende do caractere que eu queira utilizar. Por exemplo, vamos supor que nessa string aqui eu queria que parte da string fosse também as aspas simples, né? Então, o conteúdo da minha string é tudo isso aqui. Aqui, se eu tentasse colocar outra aspa simples, ele não iria funcionar. Ele reconhece como se fosse o fim da string. Tanto é que ele está mostrando aqui de uma cor diferente. Mas... E tem uma outra forma ainda de fazer string, que seria assim, ó. Const full name. Vamos supor que eu quero juntar esses dois. Eu posso concatenar eles assim, tipo name mais last name. É uma forma de concatenar. Ele está dizendo o quê? Name is deprecated. Não entendi porque ele está depreciado, sendo que eu não fiz nada demais. Mas enfim, funciona. Vou mudar aqui, para ficar correto. Pronto, last name. E aqui ele iria concatenar os dois.
mas também tem uma outra forma de concatenar, que é com isso aqui, ó, que é o acento agudo virado para a esquerda. Esse acento agudo virado para a esquerda, ele significa que aqui dentro também é uma string, só que ela pode receber variáveis dentro dela. É uma forma de interpolação, né? Interpolação de variável. Então, tipo assim, seu nome é... dois pontos, e aí eu coloco cifrão, abre chaves, e aqui eu coloco name. Aí eu teria um string que ele tem, seu nome é name, e aí ele colocaria o name. Ele está me mostrando que está depreciado. Eu não sei porque está depreciado. Realmente não sei. Fiquei encucado com isso agora, mas funciona, né? Não quer dizer que não funcione. Da mesma forma para o last name. Se eu colocar isso aqui, last name. Aí um ele mostra que está e o outro não. Não sei, não entendi. Vamos para os próximos tipos aqui. A gente tem numérico, né? Conste idade igual a 90. A gente pode colocar também conste peso. Vou colocar em inglês para ficar tudo organizado. Weight. Eita. Igual a, deixa eu ver aí, 80.3, né? São float, né, ponto flutuante e inteiro aqui. A gente tem também booleano, né? Então, const is male, né? Perguntando se a pessoa ela é do sexo masculino. Posso colocar true. E aí, const is... não sei como é fem, no caso, tá certo. E aí eu posso utilizar outra variável lá de cima, né? Para poder definir. Aqui esse operador aqui é o operador de negação no JavaScript. Então, a gente tem esses operadores também, né? E aqui eu estou dizendo que, ó, se isso aqui for verdadeiro, isso aqui tem que ser falso. E se isso aqui for falso, isso aqui vai ser verdadeiro. Porque um é contrário ao outro, né? A gente tem também tipo nulo, né? Const nothing equals a null. Tipo nulo. A gente tem também, poderia tratar fora o nulo, a gente também tem um tipo undefined, porque o nulo ele é um valor, né, valor nulo, e aqui o undefined ele simplesmente avisa que a variável não foi definida, né. Ambos têm valor negativo booleano, né, valor falso booleano no caso, negativo não. Então eu posso nomear qualquer tipo de variável como const, que no momento da interpolação o tipo vai ser atribuído a ela. Da interpolação que tu diz da string, Gustavo? Né, nesse exemplo aqui, né, da linha 35. É isso? Ah, sim, eu entendi. É na hora de executar o código, né? O JavaScript, por padrão, ele faz esse cuidado ele já tem esse cuidado próprio com os tipos da variável. Então, tipo, se eu pegar aqui e dar um console.log em qualquer coisa, ele já vai meio que mudar aquilo ali para se adaptar à string, né? Nomear qualquer tipo de variável como const no momento da interpretação. Eu li interpolação. Tô ficando doido. O tipo vai ser atribuído a ela. É isso mesmo. É exatamente isso. Ele cuida disso aqui para você. O que mais é que a gente tinha? Undefined, e aí tem o tipo... eu acho que são esses os tipos padrões. Tem objetos também, tá? Já esquecendo. Const... Eu vou um objeto aqui, dog, cachorro. Aí eu abro aqui chaves, e aí eu posso colocar as propriedades desse objeto. Tipo, o nome do cachorro vai ser... não sei. Vou chamar o cachorro de Eve aqui. Leão. Leão. Leão, nome do cachorro. Idade do cachorro, né? Vou colocar que ele tem 10 anos. Tá velho já. E colocar um
Só Ah, uma dúvida que eu acredito que o pessoal pode perguntar, que é qual a importância, né, que você vê como desenvolvedor de definir, né, tanto organizar o código, né, eu sempre falo para o pessoal que a gente tem que ter um código também organizado, um espaçamento, né, usar indentação e também a organização que você utiliza aí com tudo em inglês, né? Você determina o nome de variável, funções, objetos, tudo em inglês, né? Por que você vê isso como importante aqui? pronto. É uma pergunta interessante. Eu gosto de padronizar os meus códigos todos em. Já falando logo sobre a pergunta da questão do inglês, padronizar todos em inglês, porque hoje em dia o mercado, no geral, o pessoal programa em inglês, né? Então eu meio que já adapto o meu estilo de desenvolvimento para o estilo que estou propenso a encontrar quando eu for pesquisar e estudar sobre código, né? Então, tipo, se eu já estou acostumado a trabalhar com as variáveis em inglês, quando eu for entrar no Stack Overflow e for ler o código de outras pessoas, se o código tiver em português, bem, eu entendo, porque eu falo português também. Mas se tiver em inglês, já não vai ser tanta estranheza, né? Eu já vou ter uma certa familiaridade. E também porque eu gosto muito de estudar a língua, né? Eu gosto de estudar inglês, eu estudo desde pequeno, então para mim é mais tranquilo. Eu acho interessante porque é uma forma de você, para quem está tentando aprender, é uma forma de você se inserir no ambiente, né? Como se fosse. Tipo, você tá ali utilizando todo dia, criando variável, trabalhando, fixando aquilo na sua cabeça. E aí dessa forma você consegue fixar bem aquilo, né? Aí quanto à questão de separação de código, de organização de código mesmo, essa parte eu acho crucial, porque ela me ajuda muito a dividir bem o que parte do código está fazendo, né? O que cada parte do código está fazendo. Tipo aqui a gente está falando sobre tipos, nessa parte aqui inteira. Só que aqui vocês podem reparar que de uma para outra eu pulei um espaçamento por causa que eu estou dividindo. Ó, aqui eu estou falando só sobre string, aqui eu estou falando só sobre tipo numérico, aqui eu estou falando só sobre booleano, aqui sobre nulo, né? Ou undefined, constante, igual a undefined, por exemplo. Eu estou falando só sobre tipos vazios e nulos, e aqui sobre objeto. Essa é uma forma que eu gosto de trabalhar e que eu me sinto mais confortável para ler o código, né? Todo código meu eu tento fazer essa divisão. Tipo, uma parte eu estou, sei lá, fazendo a criação de usuário, aí quando eu tenho duas validações de usuário muito que tem mais ou menos o mesmo sentido, eu deixo elas coladas, uma junto da outra. Aí depois, quando eu for fazer outra coisa no código, ainda é tipo de uma criação de usuário. Só que a ideia, né, a lógica do que eu vou estar fazendo é diferente do que eu estava fazendo antes. Eu pulo uma linha para deixar separado. Ó, aqui acabou, aqui já começa uma outra lógica. É bom para manutenção e escalabilidade também, né? Se caso for open source, melhor ainda. É isso mesmo. Eu nunca mexi com projeto open source, mas é isso mesmo. Se o cara pode até ter uma boa intenção, no que ele está fazendo ali, contribuindo para o projeto, mas se não tiver organizadinho, seguindo os padrões e tal, o pessoal não aceita. Mas isso é ótimo. E aumenta aquela questão da legibilidade do código, né? Porque aquela coisa, programar, todo mundo programa. É muito simples o cara fazer um sistema e publicar no mercado. Agora depois, quando o cara tiver que dar manutenção. Porque, tipo, eu estou mexendo no sistema aqui hoje, se eu pegar ele para mexer amanhã, beleza, eu estou acostumado. Agora, se eu pegar o sistema aqui hoje, passou 3 meses, eu tenho que dar uma manutenção nesse sistema. A cabeça não está do mesmo jeito, o cara não está no mesmo ecossistema. Se você define um padrão, se você define essas regrinhas, né, de organização de código e tal, para o código ficar bonitinho, facilita na hora que o cara tiver que voltar para dar manutenção. Eu digo isso porque já aconteceu comigo, de eu fazer código mal organizado. Na hora que eu estava mexendo ali, estava de boa, mas quando eu tive que voltar 3, 4 meses depois para poder pegar e dar continuidade no código, eu não, tipo assim, foi um desafio. Parecia que o código não tinha sido eu que tinha escrito. Eu fiquei impressionado. Mas é muito importante. E nisso o formatador ele ajuda muito. Deixa eu rodar aqui esse código para a gente ver.
Pronto, e eu acho que no mais é isso, né? Aí aqui, gente, acho que a gente passou por tudo. Se alguém tiver alguma coisa que tem dúvida, por favor, comentem no chat, porque eu não sei se eu passei por tudo. Acho que eu passei pelos mais importantes do JavaScript. Só para deixar todo mundo situado na mesma página. Mas se tiver alguma coisa que vocês têm dúvida, não sei, uma função, então importar alguma coisa, sei lá, vocês podem perguntar aí, viu? Eu vou aqui abrir o terminal para a gente rodar esse código, né? Que seria como que a gente rodaria? A gente utilizaria Node, o comando Node, e aí ponto barra, o meu está dentro do SRC, tá? Da pasta SRC, index.js. Meu terminal aqui já está completando para mim. E aí ele não mostrou nada porque a gente também não deu console em nada, né? Por exemplo, essa função aqui eu só declarei e não utilizei ela. Mas acho que se eu chamar getUsers aqui, ó, getUsers, ele deve dar um console.log aqui. Não deu. Acho que eu tenho que mandar um ponto .den. Ele é assíncrono. Ponto .den. Pronto. Ele deu aqui uma resposta. Ó, readable, string, locked, tanana, state readable. Deu alguma coisa, acho que deu alguma coisa errada, deu um erro na requisição, então tudo bem. Não é o foco agora da nossa classe, ou da nossa aula. Por exemplo, a questão de eu rodar essa função aqui, console.log, essa de sum. Somando aqui 1 com 2. Né? Deixa eu trocar o ponto e vírgula. Quando eu rodar, ele deve mostrar um 3 no terminal, beleza. E aí, vocês lembram que eu falei sobre questão de por que utilizar o TypeScript ontem, né? Eu acho que vocês devem lembrar mais ou menos, já que tudo que eu faço em JavaScript eu consigo fazer no caso, tudo que eu faço em TypeScript eu também consigo fazer em JavaScript, mas por que utilizar TypeScript? Ele é um ambiente um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais chatinho de configurar, difícil não, né? Um pouquinho mais chatinho de configurar, ele tem aquela curva da adaptação, negócio de tipagem, o cara aprender e tal. Por que eu vou me submeter a isso? Por causa de um erro crucial que tem no JavaScript, que é a flexibilidade dele. Por exemplo, aqui eu tenho uma função de soma, em que eu vou somar, obviamente, dois números, né? Eu quero que isso aqui sejam dois números. Mas se por acaso eu vim aqui e transformar esse número em string e rodar a função, ele agora me volta 12, ao invés de 3. Tá vendo que vocês estão vendo que a coloração está meio diferente, não sei se dá para perceber. Aqui está 3 com a cor amarela e aqui está 12 cinza. Isso aqui é porque o 12 ele é considerado uma string e o 3 ele é considerado um número. Ele deixa isso claro no terminal. Só que a questão é, aqui eu quebrei a lógica da minha função, né? Eu esperava que a minha função fosse fazer soma de números. E aí eu passei uma string e aí, de certa forma, quebrou a função, porque o JavaScript ele não tem controle sobre isso. Ah, João Pedro, mas não tem como eu fazer indicar que o usuário ele deve passar números lá? Tem. Usando isso aqui, ó, JSDoc, que aí a gente consegue definir o tipo do parâmetro, tá? Se eu não me engano, é dessa forma que eu defino number e number. Eu não utilizo muito o JSDoc, então fico um pouco em dúvida. E aí, quando eu passar o mouse em cima, ele mostra agora, ó, sua função, ela recebe número, recebe dois números e retorna um número. Tá ligado? Então aqui returns, eu vou colocar number. Acho que é assim, né? Eu já estava mostrando aqui, né? Returns number, ele já infere automaticamente. Ou é assim. String. Eu consigo manipular esse tipo. Consigo. Pronto, perfeito. Aqui ele retorna um number, é o tipo, e eu coloco aqui, a soma de x e y. Pronto. E dessa forma a minha função está documentada. Ela tem agora os tipos bem inferidos, né, dizendo que ó, eu recebo um number, recebo outro number e volta um number. E aqui tem ó, returns a soma de x e y. Está documentado. E então os tipos estão definidos. Tanto é que se eu vier aqui, ó, e aí eu apertar Ctrl I, ele mostra, ó, me dá uma dicasinha, olha, esse sum recebe number e number, retorna um number. E aí a questão é, por exemplo, aqui em cima eu tenho essas variáveis A. Se eu colocar o A aqui, ele reconhece que é
são numéricos, né? Tem a variável e a constante. Os dois são numéricos, então é para ele tudo certo, né? No caso, o B ele é uma constante, pode ver a diferença, né? Constante ela nunca muda. Então o tipo dela não é nem numérico, é 2, porque eu atribuí o 2 lá no começo. E aí, enquanto a variável, que é A, ela é do tipo number, porque eu atribuí, ela é variável, né? Então ela pode mudar. Ela não se apoia necessariamente ao 2. E aí quando eu rodar, ele vai funcionar perfeitamente. Só que aí vem a questão. Se eu colocar aqui uma string, ele não é para receber uma string, mas ele não está apontando nenhum erro para mim. E se eu rodar de novo, A2. Então, eu acho que deu para mim passar mais ou menos qual o problema do JavaScript. Por mais que eu tente padronizar o código e tipo, dizer, olha, eu quero que trabalhe assim, assim, assado, o JavaScript ele não me garante essa segurança a nível de desenvolvimento de código. Aqui, tipo, ele nem sequer apontou um erro, dizendo, cara, não é para botar uma string aqui, é para colocar um número. Ou, é isso mesmo, não é para colocar uma string, é para colocar um número. Ele nem sequer apitou um errozinho aqui no editor que fosse, sabe? E aí, esse é o ponto de utilizar, de por que utilizar o TypeScript para o desenvolvimento. Aqui já está rodando, tudo certinho. Perfeitamente. Da mesma forma que para a classe, tá? Se eu fosse fazer, eu acho que tem como fazer a documentação aqui da classe, só não sei como é que eu faço a documentação disso aqui, ó. Dos tipos da classe, né? Mas enfim. Acho que no mais é isso, né? Get users, pronto. E aí, eu vou fazer agora a migração do projeto para TypeScript, né? Para a gente começar a trabalhar em TypeScript, para vocês terem uma noção de como é diferente, né? Deixa eu criar aqui um arquivo, a gente tem um index.js, né? Eu vou criar aqui o arquivo, o que apareceu aqui. Vou criar o arquivo aqui, new file, index.ts, que já vai ser em TypeScript. Deixar lado a lado aqui para a gente comparar. Pronto, vamos lá. Começar pelas atribuições, né? De variáveis ali, de constante, de let, né? A nomenclatura é a mesma. Então, tipo, criar uma variável é var, do tipo do A, no caso A, e aí essa variável eu quero que ela seja do tipo number, né? Se eu colocar assim, funciona da mesma forma, tá tudo funcionando perfeitamente. Var A number. Só que a diferença do TypeScript é essa daqui, ó. Eu posso definir var A dois pontos number. Isso aqui eu estou definindo o tipo dela. Então, quando eu passar o mouse em cima, ele diz que ela é number, ela não tem valor dentro. E aí, quando eu vier atribuir, eu posso colocar um número dentro dela. E se eu for colocar, por exemplo, um booleano, que eu acho que é mais fácil de escrever, você pode ver que ela está apitando um errinho aqui, ó, visualmente. Ele está dizendo, ó, type boolean is not assignable to type number. Porque eu espero um número e eu estou passando um number. Então, tipo, não é bicho de sete cabeças. A gente já viu que a estrutura é bem igual. Constante, mesma forma. Constante B, number igual a 2. Mas ele tem aquela questão que constante nunca muda e tal. Ele tá dando not redeclare. Ai, gente. Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo. João, aumenta um pouquinho O tamanho? Pronto. Aí, Show de no bola. caso, é var a, dois pontos, um espaço, né? É. Deixa eu ver se eu mudo o tema aqui, fica melhor. Deixa eu ver aquele Drácula. Acho que assim fica um pouquinho melhor, né? Fica mais claro que tem um pontinho aqui. Ele está dizendo que esse B já foi declarado. Mas ele não foi declarado ainda. Vou chamar aqui de ABC. Eu acho que ele deu um bugzinho aqui de escopo do próprio editor. O QB não foi declarado, ele diz como se fosse declarado, enfim.
chamar aqui de ABC. E aqui vai ser do tipo 2, né? Não, se eu colocar aqui do tipo number, ele ainda aceita, porque o 2 ele é um número. Né? Só que, teoricamente, o tipo dele é tipo especificamente 2. Né? Inclusive, eu estou usando 2 como tipo. Se eu colocar aqui 1, ele vai dar erro, porque eu estou dizendo que o tipo é especificamente 2. Então, e o let, né, que é da mesma forma, C. Aqui. Ele vai dar erro também, porque eu não sei se ele está pegando as variáveis do outro. Caso number igual a 2 também. Ele está dando alguma coisa que o meu editor está pensando que esses dois arquivos estão trabalhando em conjunto. Aí ele está reclamando dessa duplicata de nomenclaturas. Mas enfim, é só a gente mudar aqui que dá certo. Vamos para a parte de funções, né? Comentário, gente, da mesma forma. Atribuições. Funções. Pessoal, vocês estão testando e está dando tudo certo aí? Dá só um joinha. Dê um feedback aí. Pronto, parece que tá todo mundo dando certo aí. Tá dando esse mesmo erro do... Quando coloca o A e o B, né? Aí ele diz como se já fosse declarado antes. Eu acho que isso é erro do próprio VS Code. Eu não sei por que ele está inferindo como se a gente estivesse trabalhando nesses dois arquivos aqui no mesmo escopo, né? O meu não está dando esse erro aí, ó. O VS Code aí tem seus preferidos, né? Então vamos dar procedimento aqui, né? Só a gente, qualquer coisa, vai mudando o nome das variáveis que vai dando certo. Se no de vocês der esse errozinho específico, deixa eu mostrar aqui, né? Esse errinho aqui, ó, cannot redeclare block scope de variável B, ele é só vocês mudarem o nome da variável para outra coisa, né? Acho que é porque eu não estou dividindo a tela. Ah, talvez seja isso então mesmo. Pode ser que seja. Restart TS7. Deixa eu ver aqui se ele resolve. Não resolveu. PC, então. E aí, beleza, vamos para o próximo. A gente tem funções agora. Deixa eu criar uma função diferente, função de multiplicação. Deixa eu responder aqui no zap. Minha mãe. Function, da mesma forma. Multi, vou chamar de multi. E aí, função normal. Aqui, vamos declarar aqui que ela recebe x. Qual o tipo de x? Number. E y, que também vai ser number. E ela retorna multiplicação no JavaScript, no TypeScript, é x asterisco y. E morreu Maria Praia. E aí, que tipo essa função retorna? Se eu estou... Opa, acho que eu estou dividindo tela entre dois códigos. Se eu não colocar o tipo no TypeScript, muda algo? Muda porque ele infere um tipo por padrão. Tipo, se eu remover aqui os tipos, ele vai ficar um negocinho ali embaixo, ó, porque ele está me alertando, ó. Parâmetro X implicitamente tem um tipo N. Ele tem um tipo N, mas é melhor você, no caso, but a better type may be inferred by usage. Ou seja, o que ele está dizendo? O tipo aqui, ele fica como sendo N. Tipo assim, é qualquer coisa. Se eu quiser colocar aqui, ele fica meio que como JavaScript. Na teoria, para ser número, mas eu posso colocar qualquer coisa. E aí, o que ele fala aqui no final? Ele diz, ó, but a better type may be inferred from usage. Ele quer dizer, tipo assim, dependendo do que você fizer dentro da função, ele pode entender automaticamente qual é o tipo. Só que é sempre interessante a gente declarar o tipo, porque o tipo ele é meio que um contrato para ser seguido, né? Então eu digo aqui number e aqui também number, né? Mas assim, se você não colocar os tipos, ele vai inferir tudo como um N. Ele vai dizer, olha, isso aqui é N, N, N. Então se for um número aqui, né? No caso que a gente está declarando já o valor, ele define como number ou o próprio número, se for uma constante, né? E a gente viu.
Mas aí basicamente é isso. Se você não colocar o tipo no TypeScript, ele volta a ser JavaScript, tá ligado? Você retrocede. Você só mudou o nome do arquivo para .ts, não .js. Aí beleza. Essa função ela está multiplicando um número e outro número. Se eu estou mexendo com dois tipos numéricos, na teoria o retorno dela também é numérico. Então quando eu passar o mouse aqui, ele já sabe, ó. Ele já infere o tipo da resposta. Se ele está mexendo com dois numéricos, vai ser número. Não vai sair desse escopo. E aí aqui, eu também poderia definir o tipo. Tipo, vou colocar isso tipo string, para poder dar um erro. Ele vai apitar, ó, dizendo que tipo número não é assinável como tipo string. Tá ligado? Ele tá dizendo, ele diz até um complemento aqui embaixo, ó. A translation, isso aqui é daquela extensão que eu falei para vocês, o Total TypeScript. Por algum motivo as variáveis estão alegando Variable Type Annotation. Variable Type Annotation. Eu não conheço de cabeça não. Deixa eu ver. Variable Type Annotation. É um errozinho vermelho, azul. TypeScript. Se for azul, coloca. Da extensão type, eu ia dizer, se for azul, ele provavelmente é da extensão. Porque ele está fazendo aquela questão que eu falei para tu, é um tipo novo que tu ainda não conhece, aí ele vai te ensinar, tá ligado? Para quem tem a extensão é isso. Tipo, é porque minha extensão eu já marquei tudo como aprendido. Então, deixa eu ver se consigo remover. Deixa eu ver aqui a foto. Passa o mouse em cima, vai voltar para Annotation. Aí ele deve dar uma declaraçãozinha. Deixa eu tirar o Total TypeScript, limpar a memória dele. Ó, Hidden Tips. Aqui são todas as que eu aprendi já com ele, né? Type Annotation deve ser uma das primeiras. Deixa eu tirar tudo isso aqui e salvar. Vou deixar até no arquivo aqui. Vou deixar assim mesmo, então faz. Pronto, o meu tá igual, acho que deve estar igual a vocês agora. No caso aqui ele tá dando erro por causa do tipo, né, que deveria ser number. Mas ó, quando eu passar o mouse em cima, ele mostra Variable Type Annotation. Aí, do Total TypeScript. Aí diz, ó, Variable Type Annotation. Isso aqui, essa anotação diz que a variável, que tipo ela deveria ser, né, que é basicamente esses dois pontos, number. É isso que ele está falando. Aí eu digo aqui que eu vou marcar como aprendido, né, aprendi. Quando eu tirar o mouse e voltar, ele já sumiu. Aí, da mesma forma, basic types. String, number e boolean are all basic types. Tipo, string, number e boolean são tipos básicos. Então, eu posso marcar também como aprendido. E aí, perfeito. Aqui, ó, já pro 2. Tipo literal. Isso é um tipo literal, uma forma para representar um valor específico no TypeScript. Marcar como aprendido também. Questão de função. Ele diz aqui sobre a questão da função. Isso aqui é muito interessante para você ir codando e aprendendo. E retorno de função. Erro mesmo é só quando tiver vermelho. Pronto, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você aprende, você vai marcando. Deixa eu ver. Meu tá dando o mesmo erro também. É azul, a minha também tá assim, que massa. Sim, exatamente. Você aprende, você vai marcando. É isso mesmo. Vermelho ou amarelo. O amarelo é aviso, né? O vermelho é que é erro mesmo, de tipo. Bom, então vamos criar aqui mais uma função para mostrar aquela funçãozinha arrow function, né? Vou chamar ela de exp, que é função exponencial. Recebe x também, number, y, number. A outra era de subtração, né? Mas eu vou trabalhar dessa forma. Para poder não dar conflito dos nomes, né? Vou até abrir aqui para poder ficar melhor dividido. Return x menos y. Ou menos não, né? Aqui seria
exponencial que é assim. X elevado a y. E aí, novamente, ele infere aqui o tipo. Ó. Aqui ele trata como uma constante. Aí ele diz que a constante é do tipo dessa arrow function. Ó, você pode ver que é diferente a forma como ele trata, né? Meio que eles são iguais, mas são diferentes. E aí, essa getUser eu vou pular, porque ela era só para demonstrar o que era assíncrono, né, e não muda nada. E aí, questão de classes, no TypeScript é muito mais poderoso questão de classes. E vamos criar aqui uma classe usuário, user. E aí, essa classe user, ela vai ter um nome privado, private name. Ah, vai dar erro, ó. Chamar de cachorro, então, dog. Classe dog vai ter nome. Ele vai dar erro por causa do outro editor ali. String, private name do tipo string, private age do tipo number, private is alive do tipo booleano, e tem mais algum outro tipo? Acho que não. Esses daí são tipos, né? Se eu mudasse aqui para public, seria tudo público, seria acessível de fora da minha... JS não tem importação de biblioteca nem nada, tipo a MEF tem sim, na verdade. A importação dele é aqui com esse import ou require. É que aqui eu estou usando a versão, a gente está utilizando a versão mais recente, então o require meio que foi apagado, ele não é mais tão utilizado. Mas ele tem sim a importação, a gente vai ver isso melhor quando a gente começar o projeto mesmo, porque agora a gente está só manipulando arquivo, a gente não está realmente codando em Node.js, a gente está só manipulando arquivos JS e TypeScript. Precisa sim do construtor. Qual a diferença entre do tipo de escrita com inicial maiúscula e minúscula, number e number? Pronto, o number pequeno, ele é o tipo primitivo number. O number maior, com N maiúsculo, ele é a classe number, né? Porque a gente tem essa classe number. Eles meio que são a mesma coisa, só que a questão muda a abordagem que você tem. A mesma forma vale para string. Você colocar string com S maiúsculo, ele vai querer receber um objeto da classe string. Né? Porque se eu quiser criar um número assim, ó, eu posso criar, mas eu também posso criar um number assim, new number, e aí aqui dentro eu passo qualquer valor, posso passar uma variável com um number dentro. E tipo, no fim ela vai ser um numérico, só que ela é da classe numérica, entendeu? Ela não é do tipo primitivo numérico. E aí eu posso value of, eu acho que é essa função que ele extrai. Pronto, perfeito. E aí que eu extraio o tipo primitivo de dentro dela, entendeu? Mas são diferentes, mas são... tipo assim, é diferente, mas é igual, tá ligado? Aí só de eu mudar aqui, ó, já infere. É um objeto que representa um número de qualquer tipo, né? Todos os números JavaScript são 64 bits floating point numbers. Entendeu? Pronto, perfeito. Aí a gente, questão de construtor, né? A gente criou aqui os tipos não, né? As propriedades da classe. E aí a gente pode criar também métodos. Eu esqueci de criar método na outra. Tipo, vou deixar para criar um método depois. Criar logo o construtor. E o construtor é, tipo, simples. A gente vai receber, sei lá, um nome, tipo, string, age, do tipo number, e is alive, do tipo boolean. Eu vou fechar esse outro aqui, deixa esse aqui maior. É mais fácil de codar. E aí aqui a gente vai só atribuir this.name, vai ser igual a name. This.age vai ser igual a age. This.isalive vai ser igual a isalive. Pronto. E aí, beleza. Aqui a gente tem um construtor da nossa classe, né, que ele vai receber esses parâmetros e vai atribuir. Deixa eu só formatar aqui manualmente de uma forma que ocupe menos espaço. Pronto. E aí aqui a gente também poderia ter métodos, tipo assim, chamar um método aí public kill the dog. Meio maldoso isso aqui. Eu quero chamar de kill só. Kill. Vai ser
this.isAlive equals to false. Então, tipo, matamos o cachorro. Um construtor automático que eu lembro que quando fazia objetos pelo Java sair automático. Eu não sei como é esse automático que tu está falando especificamente, porque eu não tenho tanta experiência assim com Java. Mas tem uma forma de facilitar isso aqui. Eu já ia mostrar. Aí, tipo, isso aqui é um método, né? Eu mataria o cachorro. Se a gente tivesse um método privado, private, revive. Ele vai ressuscitar o cachorro. This.isAlive equals true. Aí são dois métodos, um privado e o outro público. Mas pode ver que o privado, ele está apagadinho. Isso porque o meu deu erro vermelho agora. Qual foi o erro? Se tu quiser mandar lá no grupo, Mário, a gente vê. Aí manda com o mouse passando de cima, assim, mostrando a dicasinha. A gente vê o que deu. Beleza. O Revive, ele tá meio cinzazinho por causa que ele, como ele é um método privado, ele precisa ser utilizado dentro da própria classe. Ele não pode ser utilizado externamente. E o Kill, como ele é público, ele não tem essa questão. Ele tem que ser utilizado fora ou dentro também, tanto faz. E aí, questão do construtor, para facilitar isso aqui é muito verboso, isso aqui é muito código. O que é que a gente poderia simplesmente fazer? Declarar as nossas propriedades dentro do construtor. Dessa forma aqui, ó, private, colocando private o tipo antes, né? Private e private. Dessa forma, quando a gente for criar a classe, é a mesma coisa que estava antes. Ele pega o nome que vier e já atribui a propriedade nome. Age, a mesma forma. isAlive, a mesma forma. Cara, não sei se implementa melhor. Se fosse para responder pelo meu coração, eu diria que sim, porque eu gosto muito de TypeScript. Mas está dando um bocado de erro aí vermelho. Deixa eu ver aqui o que está de errado. Class dog, private name, private age. Talvez seja. Tenta passar o mouse em cima para ver o que ele diz. Deixa eu ver. Name is declared, but its value is never read. Property name has no initializer and is not defined. Pronto. É porque, tipo, ali as variáveis não, né? As propriedades foram criadas, mas elas não estão sendo utilizadas. Ali tu tá recebendo a name, age, isAlive. E aí ali embaixo tu não tá atribuindo elas, tu tá colocando só, tipo, reafirmando os tipos dela. O certo seria isso aqui, ó. Desse jeito que o teu código tá. Tem que colocar esse this.name igual aí o name. Esse name é esse name. E esse aqui, this.name, é esse nome daqui, ó. De dentro da propriedade. Tá ligado? É por isso que ele tá dando erro, porque ele tá dizendo que não foi inicializado. Tenta colocar dessa forma que ele vai corrigir, né? Deixa eu voltar. A gente tá já na hora do nosso intervalo, né? E daqui a 3 minutos, né, Renato? Se quiser parar agora, João, aí dá uns 15 minutinhos, o pessoal vai merendar 9h45, a gente retorna. Pronto, dá uma pausa aí agora. Mário, tenta fazer isso aqui, ó, para ver se corrige o teu. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vou ficar à vontade para perguntar também. Eu vou ter que dar uma saidinha agora. E aí, daqui a um tempinho eu volto. E se vocês quiserem deixar a dúvida aí, vocês deixam marcado no chat, que eu respondo.